Esse barulho significa que a sessão começou. Doutores, vamos lá. Brincadeiras à parte. Novamente, boa tarde a todos. Com satisfação aqui que tenho a honra de presidir a sessão de Vossas Excelências. E hoje é dia 19/10, sessão extraordinária. E sem maiores delongas, de pronto passo a palavra ao doutor Álvaro, que vai nos relatar os autos 266. Com a palavra, doutor. Obrigado, senhor presidente, do qual eu cumprimento os demais auditores aqui presentes, doutor Arthur, doutor Rafael, doutor Guilherme, excelentíssimo doutor Guilherme, representando a Procuradoria, doutor Valdir Lippe, representando os demais procuradores, advogados aqui presentes, e a ilustríssima nossa secretária, Ana, da qual não estou vendo, mas já cumprimento. Passamos ao relatório. Vamos lá. Autos, categoria de base, sub-13, 2023, grupo F. Jogo B1232, Irati Futsal versus Curitiba ABB Futsal. Jogo realizado em 19 de agosto de 2023. A Procuradoria, na pessoa do eminente procurador, que se faz aqui presente, doutor Guilherme Munhoz Burleu Hamidoff, denuncia Irati Futsal, enquanto entidade de prática desportiva mandante, deixou de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto e invasão do local de disputa da partida, como lhe era devido. Se não, conforme se pode verificar do relatório elaborado pelo árbitro principal do certame, abre aspas, relato que aos 23 minutos e 5 de jogo, o atleta da equipe do Curitiba ABB Futsal, número 10, atleta Guilherme Belo Lippe, registro X, em uma jogada paralela à linha lateral e onde estava próximo o árbitro Jefferson, vírgula, acabou tendo uma queda após realizar um drible sozinho, fato este que ocasionou gritos de dor ao atleta. O jogo foi paralisado e solicitaram atendimento especializado disponível no local. Neste momento, o pai deste atleta, que estava na arquibancada, começou a gritar de maneira hostil palavrões ao árbitro Jefferson e logo na sequência a mim, de FDP, maus intencionados, bandidos, e que são pessoas como nós que a Federação Paranaense admitia ter em seu quadro. O pai, então, vírgula, invadiu a quadra de jogo por disse, sem apresentar documento, que era médico. Ponto. Neste momento, mais um outro homem que não foi identificado, mas estava acompanhando esse pai, também invadiu a quadra de jogo e repetia os palavrões de maneira extremamente agressiva e com ódio no tom de voz. Repetia várias vezes que nós éramos FDP, ponto. Duas mulheres que não puderam ser identificadas, mas acompanhavam o pai e o outro homem, também nos ofendiam com os xingamentos de FDP. Ponto. Após ser atendido, o atleta foi retirado de quadra por essas pessoas e deixaram o ginásio. O auxiliar técnico do Curitiba, senhor Victor Hugo Aldemar Tanferi, peço ver se eu pronunciei errado, registro profissional X, falou que após a jogada o adversário havia dado um pontapé em seu atleta, informação essa inverídica. Reforçamos que o atleta sofreu uma queda sozinho e não houve nenhum contato do adversário, este é o relatório grifo nosso. Em decorrência, o eminente procurador entende-se que a entidade está em curso no artigo 213, inciso 1º e inciso 2º do CBJD. Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordem de sua praça de esporto, e 2, invasão do campo ou local da disputa esportiva, pena de multa de 100 a 100 mil reais. Tendo em vista ter deixado de tomar providências capazes de prevenir e reprimir a desordem de sua praça de esporto praticada por torcedora, mãe, por torcedor, pai, pelo que requer seja condenado ao pagamento de multa nos modos do artigo. Denuncia ainda Curitiba ABB Futsal, enquanto entidade de prática desportiva visitante, pelas desordens em praça de desporto, invasão do local de disputa a partir por parte dos torcedores, pais de sua IPD. Se não conforme se pode verificar do relatório, eu vou pedir vênia aqui ao do eminente procurador e às partes e aos outros auditores, ipsis literis do que eu acabei de ler no outro relatório. Em decorrência, entende-se que a entidade desportiva denunciada está em curso no artigo 213, parágrafo 2º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tendo em vista ter deixado de tomar providências capazes de prevenir e reprimir a desordem em sua praça. O artigo 203, parágrafo 2º, peço ver aqui para repetir, deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir. Parágrafo 2º, caso a desordem, invasão, lançamento do objeto seja feito pela torcida ou entidade adversária. Tanto a entidade mandante como a adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato. A pena é a mesma. A denúncia foi recebida em 31/8, o jogo foi dia 19/8.
O que tem para acrescentar aqui do relatório. Após ser atendido, o atleta foi retirado de quadro para as pessoas e deixado no ginásio. É uma coisa que não estava ali escrito, coloquei agora. Coloquei aqui só para complementar o relatório. Em termos de antecedentes, não há bicho aparente, não há nenhuma prescrição. Em termos de antecedentes, a Associação Esportiva Irati Futsal tem 2 antecedentes de 2018, o qual não tem mais vigência. Curitiba não tem folha de antecedentes. É o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Álvaro. Teremos defesa, correto? É o doutor Valdir, certo? Sim, presidente. Valdir e Vitor. Vitor é do Curitiba, ABB. Doutor, ok. Temos provas a produzir de vídeo? Deixa eu só entender uma coisa. Desculpa, presidente, posso pedir a palavra? Claro. Tem procuração juntada, porque não apareceu aqui nada para mim aqui. Ou é só como depoimento, como prova isso? Eu quero só entender a prova que vai ser. Depoimento. Então não tem procurador. Doutor Valdir não é procurador dos clubes. Eu sou do clube, eu estou defendendo o clube e me defendendo também, porque eu fui citado no relato aí, tá? Tá, mas não é denunciado. É o clube que é denunciado. É o clube e eu estou citado ali só como o auxiliar que foi falar para o árbitro. Pode continuar, senhor mas presidente. eu estou defendendo o clube. Ok. Ana, por favor, tem provas a serem produzidas? Vídeo? Sem provas. Sem provas a produzir? Ok. De pronto, passo a palavra ao doutor Guilherme, procurador. Por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu estou com a internet talvez um pouco só peço para eu repetir aqui. Travou um pouquinho, doutor Guilherme. Aqui, até por entender que falando mais ou menos tudo que eu... serei bastante breve, então, já que está travando. Realmente, temos ali a invasão de quadra relatada pelo árbitro, não temos qualquer prova que tire esse princípio de veracidade do relatório, que, portanto, então, teríamos essa invasão de torcedores da equipe visitante, e em momento algum vemos no relatório qualquer presença ou movimentação, tanto de uma equipe ou da outra, para afastamento dessas pessoas que acabaram invadindo a quadra. E que, portanto, não vislumbramos aqui nenhuma medida capaz de prevenir ou reprimir os atos causado por esses pais torcedores da equipe do Curitiba. De modo que a Procuradoria somente reitera aqui os termos da denúncia, esperando a punição de ambas as equipes, tanto pelo caput do artigo, quanto pelo seu parágrafo 2º ali para a equipe visitante. Seria essa manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Guilherme. Só por questão da organização aqui... Doutor Maurício, eu queria pedir a palavra para a gente explicar. Só um momento que vai chegar. Só um momentinho que vai chegar a sua vez, eu aviso daí, tá bom? Tá bom. Só para eu contextualizar aqui, para me organizar, doutor Valdir, o doutor tá pelo Irati, é isso? Não, eu sou o pai citado que agrediu verbalmente o juiz. Eu gostaria de colocar o meu contexto em minha defesa em relação aos ocorridos no dia do evento. Ok. Doutor Álvaro. Pois não. Indago. O doutor, como que o doutor quer proceder aí? Que a decisão é do doutor, né? O doutor prefere ouvir o senhor Vitor em relação ao Curitiba? Como que o doutor quer instruir? Qual a melhor forma que o doutor entende? Vamos fazer assim, vou ouvir o Valdir, derrubo o Vitor, para um não prejudicar o depoimento do outro, por gentileza. Aí o Vitor entra de novo. Perfeito. Vitor, por gentileza, eu vou pedir, Ana, você tem o contato do senhor Vitor? Peço até vendo o doutor Guilherme, porque, teoricamente, no código não prevê isso, mas só para evitar uma nulidade futura. Então, perfeito. Senhor Vitor, eu vou fazer o seguinte, quando a gente terminar a oitiva do senhor Valdir,
A Ana vai mandar uma mensagem, o senhor entra de novo na sessão, tá ok? Maravilha. Obrigado pela compreensão, senhor Vitor. Ana, por favor. O senhor Vitor que tem que sair. Eu posso sair, isso. então? Beleza. Pode sair, por Então, favor. Perfeito. Bom, senhor Valdir, boa tarde novamente. Boa tarde a todos. O senhor ouviu ali atentamente ao relatório que o doutor Álvaro nos fez a leitura, e a gente gostaria que... O senhor tem algum documento que o senhor possa nos mostrar? Pode ser RG, CNH, CPF. Eu posso, não está comigo aqui, eu posso buscar se me der 2 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, qual que é o seu CPF? Que a nossa secretária ela faz a anotação. 029 266 229 70. Ok, perfeito. Então vamos lá. O que o senhor teria a dizer? Eu abro aqui 10 minutos, são 17 horas e 17 minutos. Com a palavra. Sim. No momento, vou direto ao ponto, no momento eu estava ali no lado da arquibancada, no momento que meu filho driblou o jogador do Irati, ele caiu e deu um grito muito forte de dor, algo desproporcional. Do ângulo que nós estávamos, do ângulo que eu estava assistindo, a impressão era, sem dúvida nenhuma, que ele tinha recebido uma pancada, que ele tinha recebido ali uma pancada do jogador adversário. Na hora, com o grito que ele deu e deitando a quadra, o jogo prosseguiu, a jogada continuou, porque naturalmente ele perdeu a bola. Quando eu vi que naquele exato momento da falta, que para mim teria sido falta, o juiz não parou o jogo, eu, tomado da emoção de pai e de estar vendo aquela situação daquele momento, de fato, não nego, desci e comecei a gritar com o juiz, inclusive, realmente, não nego, desferi palavrões em relação ao juiz, não todos esses que foram citados como bandido, apenas FDP, isso daí eu não nego, eu assumo essa responsabilidade. Ele, na hora, parou a jogada e chamou alguém para o atendimento. O nosso técnico, o professor Tiago, correu até o atendimento e olhou para mim e falou, olhou para mim assim e falou: Valdir, machucou. Alguma coisa aconteceu. Na hora, eu corri, fiquei na dúvida se eu entrava ou não em quadra, meu filho não parava de gritar, eu, como médico, vi que era uma situação desproporcional, optei por mim mesmo a entrar em quadra, a, teoricamente, invadir a quadra. Quando eu cheguei ao meu filho, chegou junto uma jovem, que até então era responsável pelo atendimento médico do local. Mas ela não era médica. Ela apenas chegou, olhou a situação e falou: calma, pai, foi só um susto. Eu falei: olha, não foi só um susto. Fica tranquila, eu sou médico, eu vou conduzir o atendimento daqui para frente. Você tem uma ambulância para a gente poder removê-lo daqui? Ela falou: não, eu não tenho. Eu falei: você tem pelo menos uma maca, então, para a gente colocar ele, para tirar ele daqui do ginásio? Daí ela falou: não, eu não tenho. Eu falei: a senhora tem pelo menos um papelão, então, para a gente poder fazer uma atadura, alguma coisa assim? Ela falou: não, eu tenho uma faixa. Talvez com uma faixa a gente consiga fazer. Acharam um pedaço de papelão lá no ginásio, foi aonde o nosso professor Tiago fez uma atadura ali com meu auxílio, enquanto eu segurava a perna do meu filho, fez uma atadura, e uma vez que não tinha maca, não tinha nada, todos os pais que eram da torcida desceram, invadiram a quadra para ajudar a carregar meu filho, uma vez que, por algum motivo, ainda não se sabia qual, ele não conseguia dobrar o joelho. Naquele momento, a dor era muito intensa. Saímos do ginásio ali, né, e fomos ao hospital, naturalmente, tudo. Então, não houve atendimento especializado. Eu invadi a quadra porque não estava tendo um atendimento especializado como nós esperávamos que tivesse. Colocamos no meu carro, levei para o hospital, enfim, meu filho teve uma fratura do joelho esquerdo.
Mais tarde, quando eu recebi alguns vídeos, o pessoal falou, Valdir, não teve contato. Olhe para o vídeo, não teve contato. O Guilherme caiu sozinho. E, de fato, o vídeo mostrava que ele realmente tinha se desequilibrado e quando ele colocou o pé de apoio no chão, alguma coisa aconteceu, um entorse, alguma coisa muito forte, que ele caiu e foi aonde ele teve a fratura do joelho. Mas, em momento nenhum, o juiz teve culpa disso, ou, por isso, até que, num primeiro momento, eu acho que ele viu que não teve contato, ele não parou a jogada. Mas com razão, porque não teve o contato mesmo. O erro foi todo meu, da perspectiva que eu tinha visto. Na hora eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? De tanto que eu xinguei, de tanto que eu falei, naquela emoção desequilibrada de pai e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu não poderia ter feito, uma vez que eu estava também como responsável médico ali naquela situação. E eu mandei um áudio para o Vitor pedindo para ele, já que eu não tinha o contato com o juiz, para que ele repassasse, a única coisa que eu poderia fazer na ocasião, é que ele repassasse as minhas desculpas públicas, que ele repassasse que eu retirava naquele momento toda e qualquer palavra de ofensa que eu pudesse ter proferido contra eles, que repassasse isso à federação, que repassasse isso aos responsáveis, porque realmente foi uma situação onde o árbitro não teve culpa e eu, na emoção de pai, acabei proferindo palavras que não deveria e pedi publicamente, não só aqui, mas como na época, desculpas ao árbitro e tudo mais. Mas o que mais me chamou a atenção realmente foi a falta de condições de atendimento no local ou não ter dado a devida importância. Isso que me fez invadir a quadra. Não foi uma invasão de quadra para agressão de ninguém, foi uma invasão de quadra para atender o meu filho que estava desprotegido naquele momento ali. Então, esse foi o meu ponto de vista da situação, naquela situação. Meu filho, graças a Deus, passou por cirurgia, está bem, está se recuperando, não vem ao caso, mas o ponto de vista que eu gostaria de passar para vocês em minha defesa. Doutores, perguntas? Sem perguntas? Ok. Senhor Valdir, agradeço. Eu tenho, presidente, desculpa. Eu levantei a mão. Posso falar? Desculpa, perdão. Pode. Demorei Pode. aqui para ligar o microfone. Boa tarde, seu Valdir, tudo bem? A gente entende, né, do depoimento, enfim, do pai que ficou nessa situação. Na súmula, diz que, além de você, mais uma pessoa teria adentrado a quadra ali na tua companhia. Quem que foi essa pessoa? Acho que o teu microfone está desligado, Valdir. Eu só vi as pessoas que adentraram a quadra. No momento, eu estava em contato com o professor Tiago, com a atendente ali que estava nos ajudando ali em relação ao atendimento, e focado no meu filho. Eu não vi exatamente quem entrou. Eu vi as pessoas que entraram depois para ajudar a carregar o meu filho. Aí todas essas pessoas eram pessoas da nossa equipe. Então tinha pelo menos 5 ou 6 pais que entraram em quadra para ajudar a carregar o meu filho. Agora, quem exatamente entrou, se xingou o árbitro também ou se não xingou, o nome, a pessoa, a mulher, uma das mulheres, acredito que tenha sido a minha esposa, que veio ajudar a carregar e ajudar a atender, porque ela é fisioterapeuta também, então no momento ela foi ali para atender, mas essas outras pessoas que entraram para agredir o árbitro, como eu fiz, essas eu não sei lhe dizer exatamente, porque eu não estava focado nisso, eu estava focado ali dentro da quadra no atendimento do meu filho. Perfeito, agradeço o esclarecimento. Obrigado, presidente. Por nada. Doutor Álvaro, perguntas? Eu tenho. Deixa eu só pegar aqui. Senhor Vitor Hugo Odemar Tanferi, o senhor conhece, senhor Valdir? Sim, o Vitor Hugo, ele é coordenador coordenador da divisão de futsal infantil lá do clube da ABB.
Chegando de fábrica. Oi? É a S, né? É mais top que tem. Maurício, eu estou ouvindo alguma coisa tua. Está sendo som. Opa. Desculpa. Eu tenho mais uma pergunta. O senhor não viu a ambulância lá? Não tinha ambulância lá. Não tinha ambulância lá. Tanto que na hora que meu filho foi colocado no carro, o meu carro estava externo ao clube, porque era um dia de muito movimento do clube, e todos os sócios estavam usando o estacionamento. Então, quando me permitiram que eu entrasse no clube, um senhor sócio do clube falou: o senhor quer que eu chame a EcoSalva para o senhor? Eu sou sócio da EcoSalva e o clube também é sócio da EcoSalva. O senhor quer que eu chame para ajudar a carregar? Eu falei: não, fica tranquilo, meu filho já está dentro do carro, eu vou levar com mais brevidade para o atendimento médico. Mas não tinha nem maca na quadra para transportar o meu filho para fora do ginásio. Mas a moça que estava atendendo teu filho, quem era? Só para tentar entender. Aqui, eu entendi, ela se apresentou como responsável pelo atendimento, mas eu não sei se ela era bombeira, eu não sei se ela era fisioterapeuta, se ela era da área da saúde, eu não sei o que ela representava. Ela não se identificou. Ela só se colocou como ela se apresentou para atender. Ela chegou para atendimento. Eu não tenho mais perguntas, senhor presidente. Ok. Doutor Guilherme. Senhor presidente, tem pergunta? Eu tenho uma pergunta, por gentileza. Doutor Rafael. Como é que, senhor Valdir, como é que o senhor chegou ao julgamento de hoje? O coordenador Vitor me avisou que teria esse julgamento e que seria importante, uma vez que eu fui citado, colocar o meu ponto de vista, já que foi um comportamento totalmente atípico do que eu costumo ter no meu dia a dia. Então, ele gostaria que eu me dispusesse aos senhores para esclarecimentos, sejam eles quais forem. Perfeitamente. Muito obrigado. Estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado, eu também satisfeito. Acredito que as ponderações que o senhor Valdir nos trouxe ali são suficientes, né, para que o relator possa, com o fim de auxiliar ao voto. Senhor Valdir, agradeço a presença, o senhor está dispensado. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Igualmente, eu que agradeço. Doutor Álvaro, o doutor entende por ouvir o senhor... É Vitor, né? Isso, Vitor Hugo. Senhor Vitor, as explanações do senhor Valdir foram tão esclarecedoras que eu da minha parte, eu estou dispensando o seu depoimento, porque eu não vejo nem necessidade, né, do depoimento, eu estou dispensando, senhor presidente. Eu acho que foi super esclarecedor e é suficiente para firmar o convencimento aqui para o julgamento. Ok. Senhor Vitor, então... Mas ele pode permanecer na sala, né, para ouvir o julgamento. Sim, pode permanecer. Senhor Vitor, com isso, tendo a dispensa pelo relator, então o senhor também está dispensado, ok? Ok. É que ali eu não tinha entendido, só uma esclareção. Não tinha entendido ali, porque o clube, eu entendi que o clube nosso, por falta de segurança, alguma coisa, estaria sendo punido. Mas é que não foi no nosso clube o jogo, foi lá no clube Nikkei, né? Depois que eu estava lendo certinho aqui, mas eu só não entendi porque o Nikkei também, por falta de segurança, não foi relatado, né? Mas, enfim, tudo bem. Ok. Doutor Álvaro, alguma manifestação? Não tinha nenhum segurança no dia lá. Ou posso dar seguimento? O senhor Vitor, era um jogo só que acontecia no dia ou tinha mais jogos? Tinha mais
Tinham 2 jogos, são 2 jogos por dia do estadual, né? Mas e quem que era mandante? Mandante é o clube sediante foi o clube Nikkei, que é o FT10, né? Curitiba FT10. Mas ele participa do mesmo campeonato? Participa. Eles jogariam em sequência, na sequência. Vixe. Não tinha um segurança em quadra. Doutores, eu não sei os doutores, mas não seria o caso de pedir abaixo? Eu estou pensando nisso, doutor Guilherme. Doutor Me Guilherme, socorra. porque... Doutor Guilherme, socorra aqui, porque eu acho que é interessante para não punir injustamente, sabe? Não é. A gente tem uma confissão aqui, né, de invasão, mas aí para a gente não punir a pessoa errada só, sabe? Para a gente não ser injusto aqui. E a gente está na busca da verdade real, eu não consigo, eu fiquei engessado agora, sinceramente, do que o do senhor Vitor Hugo trouxe. O Irati era o mandante da partida, né? Não, isso sim. E o seu Valdir aqui foi até de uma humildade tremenda aqui de trazer a verdade dos fatos, não negou nada, falou que invadiu, teve invasão, que ele fez o que tinha que fazer, falou as besteiras que ele falou, péssimo exemplo para o Sub-13, com né? certeza, eu falei... É uma vergonha isso. Para mim, quem fala palavrão no estádio devia ser banido do estádio, mas é uma opinião minha, porque eu sou pai de jogador de futebol também, então eu tenho uma opinião. Vou me apresentar corretamente. Eu sou coordenador de futsal da ABB, que é hoje Curitiba ABB, e sou também, às vezes, quando precisa, eu vou de auxiliar, vou de atendente, ou vou de preparador físico em algumas partidas, devido à nossa demanda de vários jogos durante o final de semana. Sim. Então, eu sei como funciona, que meu filho jogou com o João lá na ABB. Então, assim, ó, mas eu nunca falei palavrão, eu estava nesse dia no jogo, né? Porém, como o lance foi muito rápido do lado direito e lá o banco fica do lado esquerdo, a impressão que teve é que teve um contato. Porém, quando aconteceu o contato e eu vi o pai descendo desesperado porque o filho dele passou por uma cirurgia há 2 anos atrás, a mesma cirurgia, ele desceu correndo e isso acho que ele já explicou. Resumindo, não. Eu entendi, Vitor, assim, e até te digo, não está em julgamento a ti aqui, não está em julgamento se houve uma lesão, não houve, se não houve uma entrada. O fato é que, assim, o que está em julgamento houve invasão de quadra? Houve invasão, isso está caracterizado para a gente. Né? A gente sem querer adiantar mérito, mas a gente tem que adiantar o mérito porque houve uma confissão aqui. Isso. Mas o que acontece? O que a gente não pode é punir a pessoa errada. Tá? É isso que a gente vai ter aqui, uma ressalva aqui, talvez pedir a baixa, para que a federação exemplifique se realmente quem era responsável pela segurança do ginásio. Já aconteceu outros julgamentos aqui, de campeonatos que eram 8, 9 jogos, 7 jogos no mesmo dia, 6 jogos, e era um clube responsável, ainda que tivesse outros mandantes, e a gente acabou quase punindo pessoas que não deveriam ser os responsáveis. Então, a gente está tendo essa cautela, a de cautela isso, para tentar buscar aquilo que é o correto. A invasão houve, tinha que ter segurança, tinha, se houver essa identificação, parágrafo 3º do 213, exime, mas não houve identificação, não houve boletim de ocorrência, não houve nada disso. Então, o que contemporâneo, se a responsabilidade for do Curitiba, o Curitiba vai ser apenado. Se for da BB, né? Se for do Irati, vai ser apenado. Se for de outro clube, vai ser apenado. Isso sem dúvida. Mas o que a gente precisa saber aqui é descer esse processo, ao meu ver, a minha opinião, e vou seguir a orientação do meu presidente, para que a gente possa averiguar realmente quem deve ser punido. Eu acho que é isso. Presidente, se eu estiver enganado, o senhor, Vossa Excelência, me corrige. Ok. Eu também acho. Eu sou da mesma opinião, né? Agora, doutor Álvaro, depende do doutor Guilherme. Se o doutor Guilherme pedir a baixa para fazer essas averiguações, né? Até para que não tenha nenhuma injustiça, né? Claro, obrigado, senhor presidente. Eu vou querer requerer, sim, a baixa, até porque eu estava
regulamento de bases, acho que é da questão de macas e afins. Então, eu realmente teria que estudar quanto a questão da segurança de quem seria essa responsabilidade, se seria realmente do Nikkei ou se seria do próprio clube. Mas, tendo em vista que fala em solicitar policiamento, então imagino que seria do patrocinador, que seria o Nikkei, e não a equipe da ABB. Então, eu acho que, posso dar uma sugestão? Eu acho que para a gente, até por questão de prescrição, essas coisas, a gente podia dar assim, como suspenso e dar baixa, suspende o julgamento, que teve produção de prova, dá baixa a pedido da Procuradoria e o processo volta para julgamento com a manifestação da Procuradoria. E a gente... Ao meu ver, tem que ser dessa O que você forma. acha, doutor Guilherme? Eu acho que fica mais justo, mais correto para a gente poder julgar esse processo. Concordo, doutor. Uhum. Doutor Arthur, doutor Rafael, Perfeito. eu guardo a opinião de vossas excelências aí, que é sempre de bom ouvir. Perfeitamente, estou de acordo. Ok, então. Então, doutores, declaro suspenso o julgamento com o pedido de baixa à Procuradoria para que seja feita as novos apontamentos, né? Então, senhor Vitor, agradeço aí pela sua participação, né? É Obrigado. fundamental e que bom que você insistiu ali, né, para esclarecer da melhor forma, né? É importante isso. Mas, enfim, fica suspenso para a próxima sessão de julgamento, que daí a secretaria vai informar, ok? Tá bom, então. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Igualmente, obrigado. Boa tarde. Doutor Álvaro, está dispensado também. Senhores auditores, eu vou pedir licença, eu estou com um problema grave na família aí, de um problema de nascimento prematuro de um filho do meu cunhado, então eu estou me retirando de aqui, porque eu vou ter que descer para o litoral correndo de volta, eu voltei, porque eu já tinha assumido esse compromisso, então eu estou pedindo a ver Vossas Excelências, me perdoem por não estar aqui com Vossas Excelências, o doutor Jefferson aí também que estaria, então eu vou ter que me retirar mesmo, tá bom? Agradeço a atenção de todos e muito obrigado, senhor presidente. Valeu, doutor Álvaro. Vai com Deus lá, vai dar tudo Melhoras certo. para a família, doutor Álvaro. É Obrigado. isso, doutor. Precisando de alguma coisa, sabe que pode contar com a gente aqui. Se a gente Ele puder ajudar. Aquele pix, doutor Maurício. E aquele salgadinho do doutor Rafael ali, que né, para a gente não vem. Ficou gravado. Fui Eu pego no tenho fly. eu tenho que me retirar com esse prato de salgadinho pensando nele. Mas tá bom, um abraço. Doutor, abraço. Fique com Deus. Boa sorte lá. Doutores, dando continuidade à pauta, autos 267, doutor Arthur, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, trata-se aqui de denúncia em face da EPD Atlético Paranaense, qual era a patrocinadora da terceira fase do Campeonato Paranaense Sub-13 masculino, jogo entre Beltrãozinho Futsal e Associação Campos Gerais Futsal. Assim relata o árbitro da partida. Relata que o clube mandante, Clube Atlético Paranaense, aqui ora patrocinador da fase, não disponibilizou recursos de áudio para que o hino nacional fosse tocado e que não forneceu as bolas para o jogo. O jogo se iniciou com as bolas de aquecimento da equipe Associação Campos Gerais de Futsal. Nesse sentido, a EPD teria descumprido o regulamento específico da competição, especificamente no concerne ao artigo 32, que diz que o clube patrocinador da fase deverá providenciar 2 bolas oficiais da marca pênalti da categoria disputa em perfeitas condições de uso para o árbitro principal da partida antes do início da mesma, bem como o artigo 55, no qual diz que é obrigatória a execução na íntegra do hino nacional em competições esportivas, sujeitando os infratores a sanções por descumprimento de regulamento. Então, em virtude dessas infrações, veio denunciada como em curso no artigo 191, inciso 3º do CBJD. Aqui o relatório da partida, que informa, né, que o clube mandante patrocinador da fase, o Clube Atlético Paranaense, não teria disponibilizado os recursos de áudio e nem as bolas para o jogo. Certidão de inclusão em pauta. E quanto aos antecedentes, não há antecedentes pela EPD Atlético Paranaense. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Arthur. Salvo engano, nesse processo nós não temos defesa, nem provas. De pronto, passo a palavra. Oi? Não temos defesa nem provas a ser produzidas mesmo.
Obrigado, Ana. Doutor Guilherme, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez aqui cumprimentando a todos, doutor Arthur, doutor Rafael, doutor Jefferson. Não havendo qualquer defesa ou qualquer meio de prova que pudesse desabonar ali a súmula de jogo, o relatório do árbitro, temos aqui o claro descumprimento do artigo 32 e do artigo 55 do regulamento, de modo que, bastante breve, pede-se a condenação da EPD, que era a patrocinadora da terceira fase, pelo descumprimento de ambos os do artigo 191, inciso 3º do CBJD. É a breve manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutor Arthur, com a palavra. Bom, presidente, também, de forma bem sucinta, não há nenhuma prova aqui que desabone a presunção de veracidade da súmula. De fato, não houve a execução do hino nacional, também não houve, acho que aqui em curso mais gravoso, digamos assim, teoricamente, que seria não entregar as bolas oficiais ali para a realização da partida. No entanto, eu vejo que se trata aqui de uma EPD sub-13, né, campeonato sub-13, sem qualquer antecedente em seu nome, motivo pela qual eu condeno o em patamar mínimo do artigo, qual seja R$100 a aplicação, então, destes autos. É o meu voto. Doutor Rafael, acompanha? Ok, eu também. Acompanho, senhor. Entendo que o voto ficou muito bem posto, então fica a equipe denunciada, penada em R$100. Doutor, ali só sub-13, o doutor, só me corrija, o doutor aplicou 182 ou não? Isso, é a pena em concreto, senhor presidente. Isso, A pena em concreto? A pena Tá. 182, Só para deixar em concreto. Só para deixar claro aqui, então. Então, o resultado que proclama, o auto 267/2023, a equipe denunciada ficou apenada em R$100 em concreto. Com isso, passamos ao próximo da pauta, de relatoria do Dr. Rafael, sem maiores delongas, com a palavra. Perfeito, senhor presidente, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Vamos lá, então, trata-se de partida realizada pelo Campeonato Paranaense Série Bronze, entre a AFI Futsal e Pitanga Futsal, no dia 19/8/2023, que teve como denunciado 2 atletas do Pitanga Futsal, Juliano Munhoz e John Renan Renauer, ambos supostamente como incursos no artigo 258, parágrafo 2º do inciso 2º do CBJD. A partida foi realizada no dia 19 de agosto, a denúncia ofertada no dia 30 de agosto, data em que foi também recebida. As citações ocorreram de forma regular no dia 16 último, e traz a denúncia o fato de que, conforme relatório da equipe de arbitragem, relato que expulsei por dupla advertência aos 35 minutos e 29 segundos de jogo, o atleta senhor Juliano Munhoz, número 10, registro 401369 da equipe Pitanga Futsal, por aplaudir de forma irônica a arbitragem após o gol da equipe adversária, não concordando com a marcação da falta marcada contra a sua equipe, sendo que o mesmo já tinha sido advertido com cartão amarelo aos 24 minutos e 18 segundos, portanto, ao que tudo indica, foi um segundo cartão amarelo e, por consequência, um vermelho, dupla advertência. Após a expulsão, o atleta se dirigiu à equipe de arbitragem e proferiu as seguintes palavras: seus ruins, vagabundos, vão tomar no cu, seus ladrões, mal intencionados, e teve que ser contido pelos seus companheiros e encaminhado para o vestiário. Em ato simultâneo, expulsei seu companheiro de equipe, o atleta Sr. John Renan, número 20, registro 498068, por aplaudir a arbitragem de forma irônica e falar as seguintes palavras: vai tomar no cu, vão se fuder. Bem, a súmula e o relatório trazem
sintonia completa, a descrição apontada pela Procuradoria na denúncia, e em razão desses fatos, a Procuradoria denunciou ambos os atletas com incursos no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD. O atleta Juliano Munhoz possui registro constante em um antecedente de pena de advertência, registrado em 20/11/2018, e também o julgamento de um processo ocorrido na sessão do dia 18/10/2022, tendo sido apenado no primeiro por advertência e no segundo em 4 partidas de suspensão pelo artigo 254-A do CBJD. O denunciado John Renan Renauer não possui antecedentes. Em linhas gerais, e o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Também não temos defesa nem provas. Passo a palavra ao doutor Guilherme. Doutor, Doutor procurador, por favor. nós temos Oi, pois não. defesa sim. Temos defesa? Isso, o doutor Jefferson se Dr. manifestou Jefferson? comigo Doutor Jefferson? e que fará a defesa, é isso. Tá sem som. Estão me ouvindo, doutores? Agora sim. Agora sim. Doutor Jefferson, me perdoe. O doutor teria provas a produzir? Primeiramente, boa noite, doutor Maurício, doutor Guilherme, doutor Rafael, doutora. É uma honra, um prazer estar aqui com os senhores nesse momento. Me apresento como advogado do Clube Pitanga Futsal e não há provas a produzir, doutores. Ok, o doutor tem procuração nos autos? Nos autos não foi juntada a procuração ainda, doutores. Não? Então, prazo de 5 dias para juntada, por gentileza, doutor. Tudo bem. Tá bom? Bom, sem provas a produzir, doutor Guilherme, qual a palavra? Obrigado, senhor presidente. Aqui, embora o primeiro denunciado tenha sido expulso por dupla advertência e o segundo denunciado de forma direta, eu vejo ambas situações sendo idênticas, até porque após a expulsão é que o primeiro denunciado realmente ele vai proferir as palavras ali de baixo calão, respeitando a equipe de arbitragem e até o momento não se tem qualquer prova que desabone a presunção de veracidade da súmula, de modo que está perfeitamente tipificado e caracterizado de respeito aos membros da equipe de arbitragem, tanto pelo senhor Juliano quanto pelo senhor John, de modo que a Procuradoria de Justiça Desportiva aqui somente reitera os termos da denúncia, senhor presidente, é a manifestação. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Jefferson, vamos lá. O doutor tem 10 minutos, né, pelo regulamento, pelo código. São 17h49. Com a palavra. Perfeito, doutores. Então, considerando, vou ser breve também na minha explanação, considerando a presunção de veracidade da súmula e em respeito aos relatos dos árbitros da partida, até porque conversei com os atletas e relataram a mim que, de fato, houve algumas divergências entre os atletas e a equipe de arbitragem e tudo mais, e que, de fato, houveram alguns xingamentos mútuos entre a equipe de arbitragem e os atletas. Eu acabo vou optar por não rebater o teor da súmula, apenas considerando a gravidade da conduta, que eu entendo como uma conduta de pouca gravidade, no sentido que não houve violência, não houve qualquer violência física, mas apenas essa discussão verbal entre as partes. E também, no caso do atleta John Renan, considerando que o mesmo não possui qualquer antecedente, eu pugno aqui perante os doutores, pela aplicação do artigo 258, parágrafo 1º do CBJD, que estabelece a faculdade do órgão judicante de substituir a pena de suspensão pela de advertência, considerando, é claro, a pequena gravidade das infrações. Sem mais, doutores. Ok, obrigado, doutor Jefferson. Doutora Rafael, apto a proferir seu voto?
Perfeitamente, senhor presidente. Bem, em linhas muito rápidas e gerais, conforme a exposição feita pelo outro procurador e também pelo ilustre defensor, de fato, as percepções apontadas estão corretas. A avaliação que fiz, entendo, no caso do atleta, vou começar pelo segundo denunciado, atleta John Renan Renal, o apenamento dele, nos termos do artigo 258, apontado pela Procuradoria, e aplicando o parágrafo 1º, substituindo a pena de suspensão pela advertência, considerando a pequena gravidade, como bem destacou o doutor defensor. Isto com relação ao segundo denunciado. Com relação ao primeiro denunciado, me parece que a postura dele, de certa forma, aponta maior gravidade no que diz respeito à conduta do atleta, partiu, de certa forma, desnecessária e não adequada para a atividade que exercia ali, de modo que também acolho o parecer da denúncia, o constante da denúncia, e no que tange ao apenamento do mesmo, eu, considerando as características pessoais dele no que diz respeito à existência de antecedentes, ainda que ali a certidão de antecedentes aponte que a sessão de julgamento na qual ele foi apenado ocorreu no dia 18/10/2022, portanto, há praticamente um ano atrás, eu entendo que aplicava, no caso, o artigo 179 do CBJD, e que entende que a reincidência deve ser considerada entre a data do cumprimento ou execução da pena e infração posterior. Portanto, não há que considerar ele como primário. Eu, então, considero ele como reincidente de uma conduta que, naquele processo, não temos contato, mas pelo apenamento que houve, representa, de certa forma, relativa à gravidade, ou seja, apontamento necessário, razão pela qual, senhor presidente, eu condeno o atleta a pena de 2 partidas e deixo de aplicar a redutora em razão dos antecedentes considerados. Esse é o meu voto, senhor presidente. 2 partidas pelo 258, é isso? 2 partidas em concreto. Tá, perfeito. Primeiro denunciado. E o segundo denunciado, o doutor entende pela advertência? Pela advertência. Perfeito. Doutor Arthur, como vota? Obrigado, presidente. Acho que brilhante o voto do doutor Rafael. Mesma análise, eu também tive essa percepção. Acompanho integralmente o voto com relação à advertência para o segundo denunciado, e com relação ao primeiro denunciado, acho que 2 partidas muito bem colocado, além dos xingamentos, o mesmo teve resistência ao sair de quadra, ocasionou inclusive uma nova expulsão desse segundo denunciado, então, e aqui eu acredito que a Procuradoria, inclusive, se quisesse, poderia até caracterizar em um 243F, pelo teor das agressões que foram proferidas para com a arbitragem, mas o procurador, denunciante, resolveu denunciar pelo artigo 258. Também, dito que muito bem posto, também acompanho na íntegra o voto do relator, senhor presidente. Ok, obrigado. Só estou conferindo um artigo aqui. Só um minutinho. Senhor presidente, o defensor fez uma observação ali no chat, que não está conseguindo ouvir. Eu ouvi perfeitamente o doutor Arthur, então penso eu que seja alguma questão técnica relacionada ao próprio defensor, doutor Jefferson. Doutor Jefferson, está nos ouvindo? Estou achando que não está ouvindo também. Doutor Guilherme nos escuta. Escuta? Doutor Arthur também nos escutando. De todo modo, eu já podemos seguir. Então, como eu disse, só estou conferindo o artigo aqui. O artigo 179 que o doutor mencionou ali, qual seria o inciso? O parágrafo 2º. Parágrafo.
Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se, entre a data do fato, entre a data do cumprimento ou execução da pena e a infração posterior tiver decorrido tempo superior a 1 ano. Portanto, considerando aqui que a pena, considerando que, pelo que consta da certidão de antecedentes, a sessão de julgamento, foi essa avaliação que fiz, me permita, doutor Maurício, se puder até, foi na data de 18/10/2022, né? Ou seja, aí a questão de 1 ano, considerando o número de partidas, tenho por perspectiva que não houve o cumprimento dessas penas em período anterior a 1 ano. Porque hoje é dia 19/10, né? Então, nós temos 1 ano do julgamento. Deixa eu só novamente ver o artigo Foi aqui. a avaliação que fiz. Tá correto, entendo dessa forma também. Tá bem, o artigo é bem claro mesmo ali, né? Entre a data do cumprimento ou execução da pena. É algo a ser observado até nos próximos julgamentos. Muito bem ponderado, doutor Rafael. Muito bem ponderado. Né? Às vezes passa uma questão que às vezes passa batida e a gente observa só a data da folha ali, enfim, da certidão de antecedentes. Muito bem ponderado. Senhor presidente, né, enfim, apenas por amor ao debate, né, eu tenho, de certa forma, sido feito algumas observações com relação a esta forma de redação dos antecedentes. Talvez seria o caso, é claro, aí debatermos mais com a própria presidência do tribunal, enfim, isso não é uma coisa desta gestão, isso já vem de longa data, praticamente um senso comum criado não só neste tribunal, mas também em outros tribunais, que para que nós pudéssemos ter a percepção efetiva, né, dos antecedentes, acho que ideal seria uma riqueza de detalhes maior nessas certidões. Né? Com certeza. Né? Isso, enfim, é só uma questão aí a ser tratada. Inclusive para que fosse averiguado se a pena foi cumprida ou não, né? Exatamente. Multas foram pagas ou não. Isso, né? mesmo, porque às vezes isso interfere no próprio valor de multa ser estabelecido em processos outros. Né? Exatamente. Não, perfeito. Doutor, eu tenho a honra de acompanhar o seu voto, sem maiores delongas. Eu achei que o voto foi muito bem ponderado, em especial pela menção ao artigo 179, né? É uma observação aí muito feliz, ao meu ver. Com isso, né, esse é o último processo da nossa pauta, autos 2008-2023, resultado que proclama: o primeiro denunciado fica apenado em 2 partidas, sem aplicação do artigo 182, tendo em vista a reincidência, e o segundo denunciado fica advertido em relação à denúncia ofertada. Doutores, agradeço a presença de todos, né? Eram só 3 processos hoje, uma extraordinária. Logo teremos a sessão do Pleno. E desejo um ótimo final de dia a todos. Que Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado pela presença. Um abraço, até mais. A todos nós. Muito obrigado a todos. Um abraço.